irmãos e irmãs, precisamos compreender toda a história da salvação para sabermos por que Jesus se encarnou, sofreu a paixão e a morte, e vencendo a morte ressuscitou. Quando Deus criou o mundo, Ele colocou o ser humano no paraíso. Qual era a vontade de Deus para o ser humano? O paraíso. E o paraíso era bem diferente daqui. Como que era o paraíso? Os primeiros capítulos do Gênesis descrevem. Lá no paraíso, o ser humano vivia em total harmonia consigo, com o próximo, com a natureza e com Deus. Tanto é que o ser humano morava junto com Deus. O paraíso era a casa de Deus e do ser humano. Lá no paraíso, a natureza humana e a natureza divina viviam juntas, em total harmonia. Lá no paraíso também não havia malícia, porque não tinha mentira. Tudo era somente verdadeiro e transparente. Portanto, ninguém precisava ter segunda intenção. Ninguém precisava não ser transparente, porque tudo era absolutamente claro. Então não havia malícia, porque ali no paraíso só havia verdade. Lá no paraíso também, o ser humano trabalhava para viver e não vivia para trabalhar. O trabalho no paraíso não era cansativo. O ser humano trabalhava sim, conseguia aquilo que era necessário para a sua sobrevivência, mas ele não era de jeito nenhum escravo do trabalho. Lá no paraíso também, o ser humano não ficava doente. No paraíso não tinha doença, porque era a harmonia total, né, do ser humano com todos os outros seres da natureza. Então, não tinha doenças. E a coisa mais importante, no paraíso não tinha morte. O ser humano do paraíso, ele era imortal. Quando vocês pensam em paraíso, não é isso que vocês gostariam de ter? Viver em harmonia consigo, com o próximo, com a natureza, com Deus. Trabalhar sem cansar. Não ter mentira. Não ficar doente. E não morrer. Não é esse o conceito que nós temos de fato de felicidade? No fundo, não é isso que todos nós queremos? É ou não é? Por que é isso que a gente quer? Porque é isso que a nossa natureza humana já experimentou. Porque você recebeu a sua natureza humana do seu pai e da sua mãe, que receberam dos seus avós, que receberam dos seus bisavós, e assim por diante. Onde a gente vai chegar? Lá no paraíso. Essa natureza humana que nós recebemos, no começo de tudo, a experiência fundamental que ela fez foi disso, de paraíso. Por isso que aqui nada nos satisfaz. Por mais que a gente ache que está bom, sempre está faltando alguma coisa. E por quê? É porque a natureza humana perdeu essa graça original. E como que ela perdeu? Pelo pecado, que é o pecado que nós chamamos original. O pecado original é a origem de todo o pecado. Original porque é a origem e porque ele é modelo de todo o pecado. Quando nós pecamos, nós estamos seguindo o padrão original. E o que foi o pecado? Deus disse assim para o ser humano: ser humano, você é muito perfeito enquanto humano,
Só tem uma coisa que você não pode fazer. Aquela árvore que existe ali no centro do jardim, não coma do fruto dela, porque se você comer, você vai morrer. O que significa isso? Deus está dizendo assim: ser humano, você é muito perfeito enquanto humano, mas você tem um limite, você não pode ser Deus. Você é criatura e não criador. E enquanto você viver como criatura, você vai viver no paraíso e vai ser bem feliz. Isso significava não comer do fruto daquela árvore. Significava que, embora muito perfeito enquanto ser humano, ele não era o criador. E aí então o ser humano se depara com essa árvore, e lá na árvore está a serpente. A serpente é figura de Satanás. A serpente é sempre figura de Satanás, porque ela tem um veneno mortal. E por que ela é figura de Satanás? Porque ela pica a pessoa despercebida. Quando a pessoa está atenta, ela consegue evitar. Mas se a pessoa está descuidada, ela é picada por esse veneno mortal. O que a serpente diz ao homem e à mulher? Comam do fruto dessa árvore. E o homem e a mulher dizem: não, Deus disse que se nós comermos, nós vamos morrer. E Satanás diz assim: vocês não vão morrer não. Se vocês comerem, vocês vão ser como deuses. Vocês vão virar deuses, como Deus é Deus. Aqui está a origem de todo o pecado. A serpente, que é Satanás, pregou para o homem e a mulher uma falsa imagem de Deus. O que a serpente, o que Satanás insinuou, é que Deus podia sim fazer com que outros seres fossem deuses, mas ele era muito egoísta, e ele queria só ele ser Deus, e não dar isso para o ser humano. Só que isso é mentira. Por isso Satanás é o pai da mentira, porque Deus é sempre o Criador que não tem começo. Qualquer criatura tem começo, e portanto não pode ser Deus. Só Deus é Deus. Ele é que existe desde toda a eternidade. Quem foi criado não é Deus, e não pode ser Deus. E não tem como Deus transformar uma criatura em Deus como ele. Satanás mentiu. Mas o ser humano era livre. O ser humano tinha o livre-arbítrio. E aí então a palavra de Deus disse: ser humano, não coma que você morre. E a palavra do diabo disse assim, estou apontando desse lado aqui, mas não tem nada a ver esse lado com o diabo, né? A palavra do diabo disse assim: coma que você vai virar Deus. Palavra de Deus: não coma que você vai morrer. Palavra do diabo: coma que você vai virar um Deus. O ser humano podia ter ouvido a palavra de quem? De Deus. Eu vou conversar com Adão quando eu chegar lá. Podia ter ouvido a palavra de Deus, mas ouviu a palavra de Satanás. E aí o que o ser humano fez? Comeu. Então o que é o pecado original? É o ser humano deixando de ser quem ele é, para ser quem ele não é, para tentar ser quem ele não é, e nunca vai conseguir ser Deus. O pecado original é o ser humano se colocar no lugar de Deus, como se ele próprio fosse Deus. E não adianta botar a culpa em Adão e Eva, porque quando eu peco hoje, eu estou fazendo igualzinho. Quando eu peco hoje, eu estou falando assim: Deus, você falou que não era para fazer isso, mas eu sei mais do que você, eu vou fazer. É o que a gente faz. Por isso a origem do pecado, né? O padrão de todo o pecado. E aí então o ser humano comeu. E depois de ter comido o fruto dessa árvore,
que aconteceu? Ele se tornou mortal, como Deus falou que ele se tornaria, ou ele se tornou um Deus, como o diabo disse que ele se tornaria? Ele se tornou mortal. Então a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus estava certa. O diabo é o pai da mentira. Por que o ser humano foi ouvir a mentira e praticar a mentira? E aí o que aconteceu? O Gênesis mostra Deus fazendo tudo e diz que Deus expulsou o ser humano do paraíso. Na prática não é isso. Na prática foi o ser humano que quis sair do paraíso. E Deus disse assim: você quer ser Deus? Tudo bem, mas aqui no paraíso eu que sou Deus. Você quer ser Deus? Eu respeito a sua liberdade. Construa o seu mundo onde você seja Deus. E foi aí que o ser humano saiu do paraíso. E aí o que aconteceu? O ser humano, primeira coisa, perdeu a harmonia. Perdeu a harmonia consigo, com o próximo, com a natureza e com Deus. Veja bem, aqui é fácil de falar porque é a gente. O ser humano que vivia em harmonia consigo ficou dividido internamente. Vocês podem ver, né, quando alguém vem dizer para mim, né, que tem esse problema de dupla personalidade. Não, a pessoa diz que é bipolar, né? Quem é só bipolar, agradeça a Deus. Que a gente é tripolar, tetrapolar, né? Tem hora que é assim, né? Em menos de 1 minuto, a gente passa de um santo para um capeta, né? A gente está bonzinho agora, daqui a pouco a gente vira um demônio. Aqui dentro de nós parece que tem 2 pessoas, né? Uma boa, uma ruim, uma brigando com a outra. Isso é fruto do pecado, a divisão interior. Tem dia que nem a gente se aguenta, quanto mais os outros. Isso é fruto do pecado. O pecado também quebrou a harmonia entre as pessoas, homem e mulher, um disputando com o outro. Foi só cometer o pecado, Caim matou Abel, irmão matando irmão. Criou a desarmonia entre os seres humanos. Com a natureza, só vê o que a gente fez. A gente acabou com a água, com o ar, com as plantas, poluímos tudo, fruto do pecado. E com Deus, o ser humano passou a ter medo de Deus, a olhar Deus como uma ameaça. Tanto é, né, que quando foi Deus chamar o ser humano, ele estava lá escondido, agora desconfiando de Deus, querendo ele próprio julgar a Deus. Antes não, ele era filho, vivia ali em toda a harmonia com Deus. Agora ele vê Deus com reservas, com medo, olha Deus como alguém distante. O trabalho passou a ser cansativo, com o suor do rosto. Como entrou a desarmonia na natureza, entraram as doenças. E a consequência pior, o ser humano se tornou mortal. A natureza humana passou a experimentar a morte. E Deus abandonou o ser humano porque ele pecou? Não. Deus veio em socorro do ser humano. Tantas vezes tentando fazer aliança com o ser humano. Assim a aliança com Noé, com Abraão, com Moisés e assim por diante. Porque o ser humano, ele ficou numa situação de uma dívida. Para a gente entender bem, é importante esse modelo da dívida. Quem contraiu a dívida? O ser humano. Quem tem que pagar a dívida? O ser humano. Mas ele não pode pagar, porque ele não tem poder para pagar. Ele contraiu uma dívida impagável. Porque quando ele contraiu a dívida, ele estava lá na dignidade do paraíso. Agora,
ele está rebaixado à condição humana aqui na terra. Então ele tem que pagar, mas ele não pode pagar. E aí, como é que fica? Não tem salvação. Os seres humanos por si sós não têm salvação. Nem que todos os seres humanos juntos resolvessem fazer um ato de caridade, isso não seria suficiente para pagar essa dívida. Porque quem tem que pagar é o ser humano. Mas quem tem poder de pagar, só um ser divino. Só um ser divino tem o poder de pagar. Mas para pagar tem que ser humano. Porque quem cometeu o pecado foi a natureza humana. E aí então é que entra Jesus. Jesus é Deus, tem natureza divina. Portanto, ele tem poder para pagar. E ele se fez humano para ter que pagar. Ele não cometeu nenhum pecado, mas ele assumiu o nosso pecado, a nossa dívida. Porque para pagar tinha que ser a natureza humana. Alguém que não fosse humano não teria como pagar, porque o pecado, ele manchou, impregnou a natureza humana. Só alguém que fosse humano conseguiria pagar, mas poder, só alguém que fosse divino. Por isso que Jesus é nosso único e verdadeiro Salvador, porque ele tem a natureza divina, mas ele assumiu a natureza humana. Nós somos humanos, Deus é divino, Jesus é uma pessoa só, mas ele é o único que tem as duas naturezas. Só uma pessoa tem a natureza humana e a natureza divina na sua única pessoa. E ela é nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Deus, ele então tem o poder de pagar. Enquanto humano, ele tem acesso a essa dívida para poder pagá-la. Lá no paraíso, a natureza humana e a natureza divina viviam juntas. Em Jesus, de novo, a natureza divina e a natureza humana estão juntas, na única pessoa dele. Ele é que uniu de novo as duas naturezas. Por isso, só com ele é possível ir ao paraíso. Aqui é muito interessante a gente entender como era a concepção do universo para os judeus. Para os judeus era assim: Deus mora lá em cima no último céu. Depois tem outros céus. Tanto é que a gente, quando reza o Pai Nosso, uma vez fala céu, depois fala céus, né? Porque para os judeus tinha o céu de Deus, o céu dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins, dos seres espirituais. E aí então o sol, a lua e as estrelas estavam pendurados no céu. E a chuva também lá em cima, a água. Quando é para chover, Deus abria as comportas do céu para cair água na terra. E aqui na terra, em cima da terra, moram os seres humanos. Todos os outros seres vivos moram aqui em cima da terra. Como é que o céu não cai sobre a terra? Porque tem colunas segurando. As colunas desta terra, né, lhe pertencem, diz o salmista. Para que tudo não caia sobre a terra, tem as colunas. E embaixo da terra, quem que mora embaixo da terra? Os mortos. Essa é a concepção judaica. Quem morreu mora lá embaixo da terra. É a chamada mansão dos mortos, como nós rezamos no creio. Como Deus mora na região superior, quem mora lá embaixo mora na região inferior. Região inferior quer dizer o quê?
inferno, que é o contrário da onde Deus está. Deus está na região superior. Quem mora lá embaixo está na região inferior. Então, a mansão dos mortos também é chamada de infernos. Em algumas traduções, a gente vai encontrar no creio que Jesus desceu aos infernos. Também lá embaixo era chamado de Sheol ou então Hades. Tudo quer dizer onde os mortos estavam. Então a concepção era essa, gente. Antes de Jesus, todo mundo que morreu estava morando lá embaixo. A concepção, quando a gente fala, é como se eles continuassem vivos, mas lá embaixo. E para salvar os mortos, tinha que descer lá embaixo. E como que vai descer lá embaixo? Só tem um jeito de descer, morrendo. Por isso, nós chegamos à conclusão, né, dessa pregação. Jesus morreu para descer à mansão dos mortos. Só que Jesus desceu com uma grande diferença. Ele desceu com a chave. Só ele tinha a chave. Antes dele, todos os que morriam ficavam lá, trancados. O Apocalipse diz: eis que tenho as chaves. Jesus então desceu, morreu para descer lá, junto dos mortos, e ele abriu a porta para que os mortos ressuscitassem. E não tem mais como fechar essa porta, porque com a ressurreição dele, com a sua vitória sobre a morte, esta porta está aberta para sempre, mas só ele tem a chave. Se você for procurar uma cópia dessa chave com outro, não tem. Não dá para comprar uma cópia dessa chave, não dá para fazer. Só ele tem a chave. Por isso Jesus é nosso único e verdadeiro Salvador. Seguir Jesus não é uma questão de religião, não é uma questão de igreja. A gente não está falando aqui de que a gente quer que todo mundo se torne cristão, que a nossa igreja vai ficar maior do que as outras. Não é isso. É porque Jesus só tem o poder de salvar. Buda foi muito interessante, mas ele não venceu a morte. Maomé também não. Só Jesus venceu a morte. Ele é o nosso único e verdadeiro Salvador, porque ele tem a chave. Portanto, se você não segue Jesus, na hora da morte você vai ficar trancado, perdido, porque não tem a chave. Só Jesus tem essa chave. Então, seguir Jesus não é uma questão de igreja, de religião, é uma questão de vida ou morte. E por que, gente, que Jesus fez tudo isso? Por quê? Ao fazer isso tudo, ao passar pela tortura da morte, porque Jesus foi torturado, não foi uma execução sumária, né? Não chegou alguém e deu uma espadada em Jesus. Não foi assim. Ou deu um tiro nele, ele morreu. Não. A morte dele foi uma tortura com requinte de crueldade. Você imagina o que é estar ali todo ferido, pregado na cruz, e não era prego espiritual não, era prego de ferro mesmo, nos ossos. E num último suspiro, a pessoa dizer que tem sede e jogarem vinagre na boca dele, aquele vinagre escorrendo pelo seu corpo. Imaginemos, isso é a maldade do mundo, a injustiça, o pecado. Jesus morreu com requinte de crueldade. Ao fazer isso, Jesus ficou mais divino? Não, porque ele já é totalmente divino. Jesus ficou mais santo? Não, porque ele já era totalmente santo.
Jesus ficou mais bondoso? Não, porque ele já era totalmente bom. Ele ficou mais perfeito? Não, porque ele já era totalmente perfeito. O que Jesus ganhou para ele fazendo isso? Nada, 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 nada. Ele fez isso de uma maneira totalmente gratuita. Ele fez isso de graça, por graça só. E como que alguém faz tudo isso de graça? Só tem uma explicação. Qual é? Por amor. Só se faz isso por amor. E não é um amorzinho. Só se faz isso quando se está extremamente apaixonado. Isso é Jesus, o Deus absolutamente apaixonado por nós. São Francisco de Assis, certa feita, chorava. E os freis foram perguntar para ele por que ele estava chorando. E ele disse, porque o amor não é amado. Quem é o amor? Jesus. E ele não é amado. São Francisco não se conformava e ele não queria parar de chorar. E ele disse que queria ter toda a água para chorar, porque o amor não é amado. Como pode um Deus amar tanto as pessoas e elas não estarem nem aí? Serem indiferentes, insensíveis. Por que Deus fez tudo isso? Por amor a mim, por amor a você. Por isso a cruz é o nosso sinal. A cruz não é o nosso sinal porque Jesus morreu nela. Não. A cruz é o nosso sinal porque Jesus entregou a sua vida com extremo amor. A cruz é redentora por conta do imenso amor de Deus por nós. A cruz é sinal de alguém que deu a vida, porque amar é dar a vida pela pessoa amada. E foi isso o que Jesus fez por nós. Irmãos, irmãs, amor com amor se paga. Não sejamos insensíveis e indiferentes a tanto amor. Vamos corresponder a esse amor. Vamos usar nossa liberdade para corresponder a este amor. Percebamos o tanto que Deus nos ama. Acolhamos este amor e correspondamos a Ele com a entrega da nossa vida, com a doação da nossa vida a Ele também. Aí sim, nós receberemos a chave da vida, e aí vamos voltar ao paraíso. Lá é o nosso lugar, lá é a nossa casa. Aqui a gente está sempre no exílio. Nosso lugar de felicidade plena será a volta ao paraíso. Foi para lá que Deus nos fez. Aqui a gente vai estar sempre de passagem, mas lá a gente vai encontrar a felicidade que a gente tanto deseja e aspira. Sintamos o amor de Deus e correspondamos a este amor. Não há prova maior do que a cruz. Ela é a grande prova do amor de Deus por nós. Ele não somente falou. O amor de Deus não é pensamento, palavra. O amor de Deus é real, é atitude, é verdadeiro. Sintamos e correspondamos a este imenso amor de Deus por nós.